Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje é capitão de fragata da Reserva da Marinha do Brasil, mas também é advogado. Então, a gente já sabe que tem muita história para contar. A gente já teve outros aqui da mesma área jurídica. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo Torres. Doutora Carla, uma satisfação em estar aqui. Agradeço o convite, né? Me sinto honrado. E vamos conversar, porque eu puder contribuir, né, com as nossas conversas, aí, com o tempo que eu tenho lá de Marinha, aí a gente vai somando. Toda a sua expertise aí na área, né, doutor? É. Devo lhe chamar de doutor ou comandante? Não, pode chamar de doutor, é uma nova carreira que eu estou começando. Então vamos lá. Mas, antes de tudo, que história é essa do direito ter vindo com a eletricidade? Pois é, quando as pessoas me perguntam... Escolheu o direito aí? Por que o senhor escolheu o direito? Aí, como eu fiz uma carreira na Marinha de 32 anos, eu comecei como praça, né? Uhum. Eu fui marinheiro, cabo e sargento. E quando você é cabo e sargento, a partir de cabo você escolhe uma profissão, você é selecionado para uma profissão. Eu fui selecionado para a eletricidade. Eu tinha curso de eletrônica e tal, então eletricidade, e fui trabalhar. Então, quando você trabalha em eletrônica e eletricidade, você estuda muito leis físicas. Lei de Lenz, Faraday, Thevenin, Norton. Aí eu brinco porque eu fui estudar direito por causa disso, por causa das leis da eletricidade. De qualquer forma, apaixonado por leis, né? Leis, Mas a questão do direito em si, não há ninguém na minha família. Eu fiz o curso de 1 ano de letras, e que eu recomendo o curso de letras para todo mundo. Para mim, eu sou apaixonado por parte da literatura brasileira, legal. Principalmente. E depois eu vi que se eu viesse a ser o advogado ou a formação jurídica, isso iria me facilitar na vida naval mesmo, na vida militar. E foi uma opção bem feita, porque eu fui aproveitado nas assessorias. Olha que então, legal. Isso é interessante, porque hoje, nessa minha segunda fase da carreira, né, como advogado, eu geralmente pego as causas, especificamente direito marítimo e direito militar, que é algo que é peculiar, né? E com todo o conhecimento prático de dentro da atividade justamente, em si, né? Olha que bacana. E então o direito, na verdade, foi uma oportunidade ou uma visão de aproveitar melhor as oportunidades dentro da carreira marítima. Eu sempre tentei buscar algo que fosse estratégico, né? Uhum. Então, sempre que eu analiso uma oportunidade, eu vou pela estratégia. Assim, isso aqui vai me favorecer em alguma situação, na carreira, seja o que for, porque nem sempre a gente faz o que a gente só quer fazer, o que a gente gosta, né? Então, hoje, nessa segunda fase, eu estou tentando fazer isso, escolher algumas coisas que eu gosto de fazer. E dentro dessa sua carreira militar, quais histórias que mais lhe marcaram? Porque o direito veio em que momento dessa carreira? O direito, como a gente quando é o militar da ativa, até quando eu vou fazer palestra eu faço muito palestra na FDV, na UVV e na Estácio. Onde então, tem cursos de pós e tudo mais da área marítima. Eu até brinco com o pessoal que vocês vão lembrar de mim quando for fazer a prova da OAB, que vier lá as incompatibilidades, né, da profissão de advogado. Sim. O militar da ativa, a função de militar da ativa é incompatível. Então, eu só pude advogar mesmo a partir do momento que eu fui para a reserva, que é a aposentadoria, né, que é chamada no meio civil. Na parte do militar, o militar não se aposenta, ele vai para a reserva. E, a partir daí, você tira essa incompatibilidade. Então, você libera a tua OAB e você vai advogar. E foi a partir de 2016 que eu comecei efetivamente a advogar. Olha, que legal.
Que bacana. Ainda estava... Não, já estava na reserva. Na né? reserva. Mas durante a carreira militar que fez o curso de Direito. Isso, eu fiz o curso de Direito, eu terminei em 2004. Comecei em 2000, então teve um lapso temporal aí. Mas Isso. Trabalhou com o Direito dentro... Trabalhei com assessoria jurídica na parte do Direito Militar. Né? Olha, que legal. Você tem muita legislação interna, tem o Estatuto dos Militares, que é a base, né? E a partir daí eu fui estudando, aí tive a oportunidade de trabalhar na Capitania dos Portos, com a parte marítima, inquérito mais precisamente, tanto na ativa quanto na reserva. Foi quando eu fui para a reserva que eu fico 8 anos trabalhando com inquéritos marítimos. Né? E casos desta época, o que mais lhe marcou? Um caso assim que tenha te chamado muita atenção? Normalmente, a experiência ela é muito boa, né? Porque você, em 8 anos lá, foram mais de 200 inquéritos e você escuta todo mundo, né? E eu não me lembro de ter escutado ninguém repetidamente. Sempre são autores, né? Novos lá, né? Pessoas novas. Não tem reincidência. E você tem a parte da parte dos estrangeiros, né? Porque os navios que vêm, os comandantes são todos estrangeiros, aí você tem tradutor público juramentado, você tem advogado da parte, e você conduz aquela situação que houve, aquele acidente. E a experiência é muito grande por isso, pela quantidade de pessoas que você atende, desde pessoas bem instruídas, quanto aqueles pescadores que muitas vezes vêm humildemente, conversando ali, mas você aprende com todos eles. Que legal. Com todos eles. É uma parte de... Você absorve muita coisa de histórias, né? Muitas situações emocionantes que, como você perguntou, qual o caso que marca? Vários marcam. Mas essa questão, quando há morte, a oitiva, ela fica bem emocional, né? Quando vem mãe, quando vem pai. Então, o caso marcante que eu me lembro foi recente. São pescadores que estão vindo da Bahia para o Espírito Santo. Há um naufrágio, logo no primeiro dia que eles saem lá de Salvador. E essa embarcação, normalmente, o barco de pesca, ele afunda e retorna. Aí ele fica, geralmente, o bico de proa, né? A parte da frente do navio fica lá, eles ficam em cima, nesse caso. E o filho, no dia seguinte, desse dia do mestre, ele falece. E antes de falecer, ele pede para o pai não deixá-lo no mar, que ele seja levado para ser sepultado, para entregar para a mãe, para fazer o enterro. E o pai, com aqueles colegas lá, enrolam o filho e tal, e o filho fica amarrado nesse pedaço de barco à deriva durante 10 dias. Uau. Entendeu? Então, é um sofrimento para o pai, que já está numa situação crítica, com um filho amarrado, já falecido, né? Até que um pescador encontra esse barco à deriva e faz o resgate. Então, é uma parte de apuração que há muita emoção, né, nessa apuração. Claro. Então, a gente ouve essa situação e, geralmente, quando envolve morte. E um acidente assim que tenha lhe chamado muito a atenção? O acidente que houve aqui no Espírito Santo, que eu acho, aqueles inusitados, né, você está fazendo aquela operação de blocos de granito e uma peça cai na cabeça do navio, grande pra caramba, tem vários estivadores, e uma peça, que ninguém sabe qual foi a peça, até na apuração, cai na cabeça do estivador e ele falece. Quer dizer, aqueles inusitados de que um navio tão grande, uma operação, uma peça pequena que cai, bate na pessoa, a pessoa falece ali mesmo. Não. Quer dizer, falece depois, mas há todo um enredo, né, de uma coisa inusitada, né? E a parte assim, que chamou mais atenção foi a parte daquela operação de eucalipto, em que alguns estivadores, o navio está carregado, o porão está carregado, e há a descarga dos eucaliptos. Sim. E à medida que esse eucalipto ele vai descendo, o que é que houve? Houve uma troca de turno em que houve a necessidade de eles descerem, só que o normal não é eles descerem para o porão.
viram a gaiola, suspendê-los, tiraram. Mas a questão da pressa ali, alguma coisa que o valha... É porque o navio não pode ficar parado, porque tem que descarregar. Só que à medida que o estivador descia, ele falecia. Então, acho que 3 ou 4 faleceram, o quinto que não faleceu, conseguiu sobreviver. Mas o que foi descoberto depois, que o próprio eucalipto, ele retirava o oxigênio, e aquilo era transformado no CO2. Então, aqui a situação, à medida que ele chegava lá, ele já caiu, né, falecidos. E a partir daí houve toda uma readequação da parte do EPI, né, dessa parte toda. Mas foi algo que chamou bastante atenção, ficou muito tempo na mídia. E esses casos, normalmente, ele se processa no meio administrativo, que há o inquérito, o processo marítimo, em que o Tribunal Marítimo ele julga. A parte penal, quando há questão de crime, e a parte civil, quando há responsabilidade civil, etc. Então, são 3 processos que, às vezes, acontecem... simultaneamente. E que o advogado que trabalha, muitas vezes, nessa área, ele tem a oportunidade também de trabalhar nas 3 áreas. Né? O doutor atua nas 3 áreas. Quando há a possibilidade. A necessidade. Sim, Mas o meu foco mais é a parte militar e o marítimo. Dentro do Tribunal Marítimo. Dentro do Tribunal Marítimo, que é a questão do curso que eu criei para advogados. Não, e ainda dá tempo de dar aula. Com tudo isso aí, ainda dá tempo de dar aula. Isso, porque aí termina sendo algo natural, porque você passa a contar aquilo que você viveu, né? Então, são muitos os advogados hoje atuantes em defesas e processos administrativos junto ao Tribunal Marítimo, as capitanias, nos inquéritos? Não, eu percebo que são poucos e, recentemente, acho que foi no final do ano passado, que a OAB Federal fez um levantamento, né, das áreas e tal. Então, a gente percebe que 5% das áreas ele coloca como outros, 5%, outras áreas. E o marítimo entra na outra. Entra outras, quer dizer, se a gente estipular, vai estar em torno dos 3% aí, olha lá, de advogados que trabalham, que foi um dos objetivos. 8 anos fazendo inquérito, aí geralmente são os mesmos advogados que aparecem ali, porque são de agências de navegação e tal. Aí foi quando me veio a ideia de criar o curso. Então, eu criei o curso que é Prática Processual no Tribunal Marítimo para Advogados, em que eu ensino o advogado desde o inquérito, que isso depois vai ser transformado no processo marítimo, e é obrigatória a presença do advogado lá no processo marítimo. Interessante. Mas vamos esclarecer uma coisa aqui, doutor. Nem sempre é só grandes acidentes que geram o inquérito, né? Isso. O inquérito ele é aberto a partir de acidentes e fatos da navegação, não é isso? Correto. Explica aí para a gente esses de menor porte e os de grande porte. Existem 2 vertentes, que até no curso eu falo. Existem essa parte da infração, exato, em que você está com a lancha, está sem um colete, né? Jet ski. Então, existe uma legislação, na verdade 2. Existe a LESTA, isso, que é a Lei da Segurança do Tráfego Aquaviário, isso, e o regulamento dessa lei, isso, que é a RLESTA. Então, tudo que você quer enquadrar nesses casos de infrações, né, marítima e tal, estão nessas 2 legislações. Sim. Só que há situações que são acidentes e fatos da navegação. Aí já uma lei 2180 de 54, 2180, isso, em que rege todo o processo marítimo. Isso. Né? E quando a gente vai estudar, eu sempre escrevi isso, desde a época da graduação, sobre o Tribunal Marítimo. Porque a minha monografia lá em 2004, né, ela sempre foi assim, eu fiz um paralelo com o TCU. O Tribunal de Contas da União é um tribunal administrativo, e o Tribunal Marítimo é um tribunal administrativo. Sim. O Tribunal de Contas da União está na Constituição e o Tribunal Marítimo não. Aí, quando você vai estudar na Constituição Federal de 1946, naqueles ADCTs, né, atos e disposições transitórias, cita lá dizendo que o país tem que criar uma lei para reger a parte do processo marítimo, que é criada a lei de 54, exato, a 2180 de 54, onde rege todo o inquérito marítimo.
Então, muitas vezes, você vai fazer um inquérito, os inquéritos eles são feitos pelas capitanias dos portos e suas delegacias. Isso. Então, é feito esse inquérito, ele é remetido para o Tribunal Marítimo. Quando ele é remetido para o Tribunal Marítimo, ele se transforma num processo marítimo. Na parte do inquérito, não há obrigatoriedade do advogado, é facultativa. Mas, geralmente, existe o advogado lá. Mas, na parte processual, é obrigatória a presença do advogado. Então, é uma oportunidade que eu apresento para as pessoas. E quando nesse inquérito existem tantos acidentes e fatos da navegação, quanto a parte da lesta e RLESTA, as infrações, você primeiro espera o processo ser julgado pelo Tribunal Marítimo, gera um acórdão, e esse acórdão é remetido para a Capitania dos Portos, que faz a segunda parte lá da questão administrativa. Bacana. Vocês acabaram de ter uma mini aula, né? Vocês viram, né? Mas vamos lá, a gente quer saber casos que lhe marcaram. Então, assim, vamos falar então da atuação do advogado dentro destes processos. O doutor já viu, enquanto estava ali trabalhando com esses processos internamente, atuações de advogados despreparados. Conta pra gente como é que é essa atuação. Algum caso que lhe marcou, um advogado que foi mais... que tenha lhe marcado mais? Existe a questão do despreparo, que eu falo do profissional, não ele enquanto um profissional em si. Sim. Né? Mas... como não é uma matéria que ela é ensinada nas faculdades, na parte de graduação... E nem todo mundo passa por uma carreira como a do doutor. Então, o que eu percebia na prática? Quando o advogado entra, eu já sei que ele não é da área. Porque ele começa a fazer perguntas básicas vinculadas a qual é a realidade dele. Às vezes, ele milita num inquérito policial, na delegacia e tal. No cível, seja qual for a área. E há muita confusão do inquérito policial na área criminal com o inquérito de capitania? O que há muitas vezes a gente trabalha juntos, né? Quando há situações, por exemplo, do penal, aí a gente troca, às vezes, até as próprias peças, né? Eu já utilizei como caso importante, que é o falecimento de uma moça que teve na lancha, né? Que deu muita repercussão aqui no canal de Vitória, que houve uma falha na condução e a pessoa estava na frente lá e colide, né? A lancha colide com a parte de uma rampa, alguma coisa do que o valha, e acontece que ela faleceu. Então, nessa questão da apuração, essas pessoas eu escutei, todas elas que estavam lá. Claro. Aí você pergunta, o que a gente busca, um dos pontos, né? Porque o inquérito ele tem duas funções básicas. Você já começa o inquérito tentando saber causas e responsabilidades. Exato. É o foco que você tem, do início ao final. Você já está pensando no teu relatório. Né? Aí, quando você pergunta se a pessoa consumiu bebida alcoólica, não, e todo mundo dizendo que não, beleza. Só que quando chega no inquérito policial, que existe uma estrutura judicial em que, se você descobrir, você está mentindo, é crime e tal, aí a pessoa, não, realmente bebeu, tal, aquela questão toda. Aí você usa essas peças também, né? Claro. E quando a pessoa ela vai e falta verdade no inquérito, a gente obrigatoriamente manda para o Ministério Público e eles fazem um procedimento lá de inquérito por ter mentido. É muito? Não, acontece muito? Porque a gente brifa antes, eles assinam que não pode faltar verdade, né? Tá. Então é tudo orientado. Claro. Mas se a pessoa quiser pagar para ver e no final a gente descobrir que esteja mentindo... Não vai se dar muito bem, né? O golpe é válido até não ser pego, né? Mais ou menos isso. Mas a questão é essa, é a formação que não tem na graduação. Então, quando eu faço palestras nas faculdades, eu até falo, é uma oportunidade. Você está em Vitória, Espírito Santo, cheio de portos, né? Você é advogado, você não precisa... Eu nunca coloco o meu curso como, pare do que você estiver fazendo e venha trabalhar no marítimo. Não, você pode complementar. Você pode fazer o que você já faz, claro, e você ter aquela clientela, aquela captação de clientela para trabalhar no inquérito marítimo, processo marítimo, essas faltas que tem, as infrações que existem ao longo do litoral e etc.
O doutor tem a noção de qual região do Brasil gera mais inquéritos? Com certeza a região amazônica lá, né? É mesmo? Porque já é o transporte nato da região. Então, ali, os cursos que eu vendo, né? A quantidade maior é comprada por advogado lá. É daquela mesmo? área lá. Olha que interessante. É interessante. O do Espírito Santo já é menos. A do Rio, São Paulo. Mas a parte lá do norte realmente gera mais infrações, então, lá, geram mais casos, porque passa a ser inquéritos. a via normal é a navegação. É a né? navegação, então, é verdade. Há acidente direto lá. O pessoal de capitania dos portos que trabalham lá e delegacias trabalham bastante mesmo nessa parte de inquéritos, etc. Né? E o doutor atua no Brasil todo? Sim, porque como é o processo... até uma parte interessante é essa. Você faz o inquérito na tua área, normalmente você vai captar naquela tua área que você mora. Que existem capitanias e delegacias no Brasil todo. Então, você tem essa captação ali da clientela local, mas pode trabalhar no inquérito em qualquer área. Só que quando ele é transformado num processo marítimo, esse processo ele é eletrônico. Então, você trabalha em qualquer local, igual qualquer outro tipo de processo. Então, a ideia é essa, você não fica engessado, né? Então, você trabalha livre para trabalhar em qualquer área do Brasil. E a gente sabe que a gente tem, por exemplo, a OAB do Espírito Santo, você tem uma limitação de atuação em determinados... em outros estados, né? Suplementar lá que isso, aí você tem que ter suplementar e tal. Isso vale para o processo marítimo? Não, já não tem essa... Não tem, né? Não tem, que é um ponto positivo nessa situação. É um ponto positivo. Porque que como bacana. Só funciona lá, o Tribunal Marítimo funciona no Rio de Janeiro. Então, você consegue trabalhar tranquilamente, sem esse impedimento. Bacana. Quantas sustentações já fez no Tribunal Marítimo? Eu cheguei a fazer uma só, mas na parte na época da pandemia, que teve a parte tudo digital, né? Aí eu cheguei a fazer uma e eu trabalho com um colega também, que ele estava com aqueles casos antigos, e eu fui com ele lá nessa parte também do tribunal, né? Legal. Então, eu bati foto lá com os juízes, né? Conheci, e é interessante. Mas a minha atividade mesmo... dessas experiências de 8 anos foram com inquéritos. Né? Aí o processo, eu não poderia trabalhar com inquérito e com processo, que foi um dos motivos que fez com que eu saísse, né? Da parte eu saí em agosto do ano passado, justamente para me dedicar, tirar esse impedimento. Certo. Então, você consegue trabalhar sem ter o impedimento de ser o encarregado e ser o advogado do processo. Entendi. Então, não tem lógica nem ética, né, por quanto a isso. Que bacana. Então, a ideia é essa, mas o meu foco hoje é ensinar essa parte para os advogados. Existe não sei se você conhece a da nossa comissão lá, a Beatriz, que ela, advogada, doutora lá, trabalhou muito também. E a ideia é justamente essa. A gente vai fazer um curso lá pela comissão, né? Isso. Ensinando os advogados justamente na parte do inquérito e a parte do processo. E a Beatriz vai ficar com a parte processual. Eu vi lá no nosso Por grupo. ela ter mais experiência na parte do processo em si. Deixa eu explicar. Essa comissão é a Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB do Espírito Santo. E dentro das atividades que a gente está fazendo nessa gestão é proporcionar, realizar cursos de capacitação, ou pelo menos de conhecimento, né? São cursos de menor porte e tal, mas é bacana para os advogados. E aí eu vi, sim, eu tô no primeiro módulo, eu acho, alguma coisa assim. Mas eu vi. É bem legal. Quem é do Espírito Santo, e até quem não é, às vezes consegue aproveitar, porque são disponibilizados online e tudo mais. Então, acho que é bem bacana, né? Conte mais, assim, de algum caso. Conhece todos os portos do Brasil? Não, todos não, mas vários. Porque quando igual eu falei, esses 32 anos na Marinha, 9, os primeiros como praça, né? Porque no militarismo você tem os oficiais e as praças. Então, do marinheiro até o suboficial na Marinha são as praças. Do segundo-tenente até o capitão de mar e guerra, os oficiais,
e existem os oficiais generais, que são os almirantes. Então, eu tiro os 9 primeiros anos como praça. Eu era terceiro sargento, fiz o concurso e fui para oficial. Então, a área militar, ela proporciona justamente essas experiências. E eu tive a oportunidade justamente de ir a alguns portos quando era praça. Quando eu passo para oficial, eu fui fazer parte do quadro técnico. Então, eu passei a ficar em unidade, que é a Organização Militar Terrestre, né? Uhum. Em que eu passei a fazer as atividades de terra mesmo, seja a parte administrativa. Sim. Aí veio a questão de fazer o direito para falar, não vou ficar no tudão aqui, uhum. E passei a ser a parte técnica na assessoria jurídica. Uhum. Então, por isso que eu falei da questão da estratégia. Claro. Eu vim de uma família humilde, né, como marinheiro. É original de onde, doutor? Do Recife. Do Recife? Né? E é interessante, por isso que tudo vem a partir do falecimento da mãe, né? Ah, o doutor comentou. A minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos. Então, a minha vida, quando eu fazia a linha do tempo, uhum. Ela sempre começa do falecimento da minha mãe. Aí eu vou e falo, naturalmente, que você não tem essa consciência, você é criança ainda, uhum. Mas você vai buscando alternativas de sobreviver. Claro. Meu pai tinha que trabalhar, aquela questão toda. Minha mãe faleceu de gravidez, ela já no 6º filho, com 32 anos, aquela época, né, que era muito filho, aquela questão toda. E, para ter uma ideia, eu faço aniversário no dia 30 de novembro, 10 anos. Quando logo no início do ano, eu vou participar de reunião de pais e mestre, minha e dos meus 2 irmãos, né? Então, você, como criança, tu já começa ali, o que essa criança está fazendo aqui? Então, foi mais ou menos isso. Aí, quer dizer... Já adquire responsabilidade. Aí, quer dizer, você vai criando essa estratégia de vida, mas sem uma consciência. Aí, quando veio a questão, já no ensino, terminando já o ensino fundamental, né? Uhum. Que chamava antigamente 1º grau, aí vai ficando velho e vai falando antigamente. Aí... Não, eu acho que assim, a gente vai falando antigamente quando a lei muda, né? Antes. Aí o que acontece? Eu estava lá no finalzinho lá, e chega um colega e faz dizendo, entra na Marinha e tal, aí uns panfletos lá, maluco. Esse cara nem entrou. Aí eu falei, cara, vou fazer isso aqui. Aí fui lá por conta própria. Quantos anos? 17? Eu tinha 16? 15 anos. 15 anos. Aí eu falei assim, eu achando que estava entrando efetivamente na carreira da Marinha. Não estava entrando. Existia uma figura nas escolas de aprendizes que era chamada de candidato a aprendiz de marinheiro. Mesmo. É isso mesmo. Que as pessoas chamavam de agregado. Só que isso aí, depois da Constituição de 88, foi pela idade, né? Tanto é que hoje só entra depois de 18 anos. Eu entrei com 16, mas nessa fase que eu não estava na Marinha ainda. Mas o que eu consegui com isso? Qual era a contraprestação? Você fazia todas as atividades que o aluno estava na sala de aula, então você estava lá no rancho, varrendo, aquela questão toda, a manutenção da escola. E à noite a gente tinha contraprestação, que era as professoras nos davam aulas para a gente fazer o concurso para aprendiz. Então, na verdade, eu paguei a minha aprovação no ano seguinte, assim, trabalhando e tal, né? E você tinha redação, matemática, português. Aí foi assim que eu entrei na escola de aprendizes, porque antes eu tive que pagar um preço bem pago. Antes você era candidato... Aí quando eu entro na escola de aprendizes, né, em 85, eu já conhecia toda a escola. Então, você já começa a ficar aquele um ano ali tranquilo, né? Porque o pessoal que está chegando, tu já vira veterano, né? Então, você já vai, na sinal, vai corrigindo. Então, era nesse sentido. Aí, quando foi em 85, no final, eu me formei, a marinheiro, e todo mundo desaguado, literalmente, lá no Rio de Janeiro, que é a sede, né? Aí, a partir dali, você vai ser distribuído para os navios e vai vivendo a vida. Então, foi assim que eu fui conseguindo as coisas. E sempre buscando, sempre estudando, sempre buscando uma situação dessa, de melhorar, Que bacana, doutor. Tudo na luta, mas é muito bom quando você consegue as coisas na luta. Agora, vamos fazer aqui um bate-pronto.
Se não fosse advogado, seria? Eu com certeza seria professor de literatura brasileira. Gosto muito. Gosta muito de... Seu autor preferido? Machado de Assis. O livro preferido? Foi justamente, o nome da minha mãe é Helena. Há coisa de um mês eu li justamente o livro dele, Helena. Só que o que acontece com os livros que eu tento ler? Eu tento colocar, por exemplo, o Machado de Assis, ele faz muito isso. Ele retrata uma época, né, do século XIX e tal. Isso. Então você observa sempre o direito naquela literatura. Então, por exemplo, a personagem Helena, que foi uma filha adotiva, né, que usava esse termo, o papel da mulher, que quase inexistia naquela época, o Rio de Janeiro do século XIX. Então, eu tento conciliar assim, eu tento me transportar para aquela época. Você não pode ler um livro do Machado de Assis, por exemplo, com um pensamento de 2025. Você tem que ir lá para aquela época e saber como é que funcionava aqueles personagens, né? Os donos de fazenda e etc, etc. Mas o pessoal tem achado muito difícil ler, né? Mas é muito bom. Então, o livro que mais lhe marcou foi Helena. Por ser o último, mas, por exemplo, há um livro do Victor Hugo, né, que é O Último Dia de um Condenado à Morte. Uhum. É tudo jurídico ali. É o último dia, literalmente, que a pessoa vai ser condenada à morte. E tem uma frase que é muito interessante, porque vem um padre, tem todo um preparativo até o cara ser, né, executado, literalmente, que era a guilhotina. Aí o que acontece? O padre vem e pergunta para ele se ele estava pronto. Aí ele fala, não, estou preparado. Então, muitas vezes você não está pronto, mas você tem que estar preparado. Exato. E a preparação só com leitura e estudo, não cai do céu, não. Exatamente. Aí, fica a dica para vocês. Essa é a dica. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Adorei esse bate-papo, adorei conhecer mais histórias da sua carreira. Muito obrigada. Eu que agradeço pela participação, pelo esse privilégio, né? O primeiro podcast. E a gente fica nervoso, mas... Mas, viu, como não tem nada de... É aquela velha frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Exatamente. E para vocês, não deixem de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima.